Santa Maria Corredentora. Continuando nossa série de aulas a respeito deste assunto, onde é abordado no livro A Virgem Maria, do padre Antônio Royo Marim, da editora Magnífica, a cooperação de Maria na obra de nossa redenção, realizada por Cristo no Calvário, por cuja cooperação conquistou o título gloriosíssimo de Corredentora da humanidade. E nós estamos levantando os fundamentos que nos apresentam esta verdade teológica. Nós parávamos na terceira parte, onde falei sobre a natureza da corredenção, e agora nós vamos continuar na quarta parte, as diferentes vias ou modos da redenção e corredenção. Nessa série de vias ou modos, nós temos 5, onde vou apresentar aqui, por enquanto, o primeiro, por via de mérito. Então, com profundidade e perspicácia até hoje, não superadas por nenhum outro, o doutor angélico Santo Tomás de Aquino demonstra que a paixão de Cristo foi a causa da nossa salvação de 5 modos distintos: por mérito, por satisfação, de sacrifício, redenção e eficiência instrumental. Pois bem, dadas as íntimas relações entre a redenção realizada por Cristo e a corredenção correspondente a Maria, esta última percorrerá as mesmas vias ou modos que a de Cristo, embora, é claro, em sentido puramente análogo, isto é, de semelhança dessemelhante. É importante frisar esse ponto, pois a partir do momento que todas as devoções tendem a nos levar a Cristo, nada poderia ser diferente em Nossa Senhora. Ela nos guia diretamente, é o caminho mais rápido e fácil que nos leva até Cristo. Por conta dessa corredenção, de ter participado da redenção de Cristo, ela vai apresentar certas verdades teológicas análogas a estas aqui que foram apresentadas, estas 5. Essa comparação, essa analogia, mantém perfeitamente a distância infinita que há entre redenção e corredenção. Portanto, não haverá em nenhum momento aqui alguma doutrina idolátrica de Nossa Senhora. Nós estamos colocando as coisas muito bem nos seus devidos lugares, onde existe de fato essa distância infinita entre redenção, feita por Cristo, o único mediador, e Nossa Senhora, corredentora. Bom, primeiro, por via de mérito. Em geral, o nome de mérito é dado ao valor de uma obra que a torna digna de recompensa. É o direito que uma pessoa adquire a que outra o premie ou recompense pelo trabalho ou pelo serviço que lhe foi prestado. Então, veja que existe aqui uma certa tentativa de igualdade, um serviço prestado e a recompensa merecida, meritória para aquela obra. Aqui nós temos um exemplo que tenta traduzir esse conceito inicial de mérito. O mendigo pede humildemente a esmola a seu generoso benfeitor, sem direito estrito de recebê-lo. É um exemplo. Veja que nós temos aqui uma situação de benfeitoria. O trabalhador, ao contrário, tem o direito estrito de receber o justo salário que mereceu com o seu trabalho. Com esse exemplo, com essas duas situações, fica claro aqui a ideia do mérito. O trabalhador tem direito estrito de receber o justo salário que mereceu pelo trabalho. Então, o conceito de mérito traz essa tentativa de igualar a obra realizada e aquele mérito conquistado, aquela recompensa que no caso seria o salário. Diferente no caso de um mendigo com relação a um benfeitor, que doa voluntariamente alguma benfeitoria. Bom, o mérito é uma propriedade do ato humano, deliberado e livre. Portanto, não é nada obrigatório. Todo mérito só é mérito se for livre. Qualquer ato que não seja livre já deixa de perder o seu mérito. Isso é importantíssimo na fé católica, pois nossos atos precisam ser livres e ninguém é obrigado a aceitar a doutrina católica sem plena consciência de que ela é a única que leva à salvação. Mas uma vez tendo esse conhecimento, fica difícil a pessoa tomar uma decisão contrária à sua razão.
que é ir de encontro à Igreja Católica. Portanto, ela incentiva sim as obras e promove toda uma doutrina explicando os méritos que nós podemos conquistar, que são as glórias no céu. Duas pessoas sempre são necessárias para o mérito: o merecedor e o remunerador. E duas coisas são igualmente necessárias: a obra meritória e a recompensa a ela devida. Veja que aqui nós estamos estabelecendo uma relação entre duas realidades, duas pessoas, o merecedor e o remunerador. Existe uma obra realizada e existe uma recompensa a ela devida. Existem duas classes de mérito. E agora nós vamos abrir o leque. Existe o mérito de condigno e o mérito de congruo. O mérito de condigno, que é fundado por razões de justiça. Ou seja, a palavra justiça traz aqui alguma coisa mais voltada à igualdade. E de congruo, que não se baseia em razões de justiça, nem tampouco na pura gratuidade, mas em certa conveniência por parte do trabalho e com certa liberdade por parte do que recompensa. Então é conveniente retribuir algum favor que fiz a alguém, e existe a liberdade de retribuição também. Isso vai de encontro à definição de congruo. Esse congruo é algo como se paralelo, é algo que traz uma certa proximidade, mas não semelhança. É importante aqui que esse conceito fique muito claro. Condigno traz essa igualdade, essa semelhança, enquanto que congruo traz uma conotação de proximidade, de paridade, estar próximo ou ao lado. Vamos dar um exemplo para ficar mais claro. O trabalhador tem estrito direito ao salário que mereceu com o seu trabalho. Aqui nós temos o mérito de condigno, ou seja, ele merece dignamente receber a retribuição do trabalho que realizou. E a pessoa que nos fez um favor se faz credora à nossa gratidão. É de congruo, ou seja, não há necessidade ou, a princípio por educação, a pessoa pode agradecer um favor feito a alguém. Suponho que eu receba alguma benfeitoria e por uma certa por um respeito à obra realizada, eu devo a ela um mínimo de gratidão pelo que ela fez. Mesmo que a obra não tenha sido solicitada, mesmo que tenha sido completamente livre e voluntária, existe aqui uma relação de congruo, não de condigno. Portanto, nós temos essa separação, finalizando aqui então todos esses exemplos, onde o mérito pode ser de condigno ou de congruo. E qual é, o intuito de saber isto em termos de fé? Bom, a nossa posição, primeiramente, em que posição eu me encontro nessa relação minha com Deus, minha com Nossa Senhora, minha posição com aquelas pessoas com as quais eu trabalho, ou seja, as posturas e as atitudes livres que eu tenho que praticar na minha vida como católico, como ato de justiça perante Deus e também de bondade para com o próximo. Veja que nós temos aqui uma separação dizendo que esses méritos de condigno, de estrita justiça, apresentam ainda duas subdivisões: a igualdade plena ou uma igualdade proporcional. Veja que a palavra igualdade ela está presente nessas definições, nessas duas possibilidades de condigno. Então existe um certo grau de igualdade ou igualdade plena. Enquanto que o mérito de congruo, ele está fundamentado numa relação de amizade, onde nós temos de fato a amizade, a misericórdia ou o ato de bondade livre. São três palavrinhas que resumem rapidamente essa tripla divisão do mérito de congruo. Nesse diagrama, que eu retirei, confeccionei na verdade a partir do livro, que também tem esse mesmo diagrama, você tem essa divisão resumidamente em que o mérito pode ser entendido como de condigno ou de congruo. De condigno, portanto, nós temos, segundo a estrita justiça,
ex toto rigore institie, ou seja, a igualdade completa, ou segundo a justiça proporcional, ex con dignitate, que depende da proporcionalidade dessa igualdade. Já o de congruo, propriamente dito, é fundado no direito de amizade. Portanto, a relação de amizade é que permite que eu realize atos meritórios qualificados de congruo. Então, as minhas amizades e as minhas benfeitorias para com o próximo nada mais são do que méritos de congruo. Agora, existem méritos de congruo impropriamente dito, quando ele é fundado apenas na misericórdia de Deus, impetração de uma graça por um pecador, por exemplo, quando a pessoa declaradamente não tem esse vínculo com Deus, está no pecado mortal deliberadamente, ainda assim Deus, por sua misericórdia, pode derramar alguma graça atual na vida dessa pessoa para que ela possa pôr em prática alguma coisa boa. E isso por pura liberdade e conveniência de Deus. Enquanto que existe um mérito de congruo impropriamente dito, fundado na bondade e liberalidade divina, disposição do pecador para a graça, que seria esse vestígio de disposição para se converter. Veja que aqui nós temos a diferença entre algo que foi derramado em quem não merece, é um pecador, de fato, declarado, enquanto que existe uma outra realidade em que o pecador pode começar a se mover, a se mexer para sair do pecado. Então, é nessa distinção que você consegue entender. Podemos dizer que existe o pecador definidamente parado no seu pecado, o pecador que resolve fazer um exame de consciência, já é um outro nível, o pecador que se confessa, e aí ele já entra na amizade. Portanto, esse progresso, pecado, exame de consciência, voltei à amizade, pode ser uma maneira de interpretar esses méritos de congruo, que são méritos que Cristo conquistou para nós, nos tirarmos da nossa lama. Já veja que eu não mencionei aqui os méritos de condigno, que já fazem parte de outra realidade. Bom, vamos agora voltar ao assunto a respeito da corredenção e fazer esse paralelo entre Cristo e a Virgem Santíssima. Primeiramente, vamos tirar algumas conclusões a respeito do mérito de Cristo. O mérito redentor de Jesus Cristo foi universal, superabundante, infinito e de condigno, de acordo com a estrita justiça. Veja que eu sublinhei aqui essas 4 palavras ou frases que vão ser abordadas, inclusive, no próprio livro. Primeira parte, o mérito universal. Quando nós procuramos aqui em Romanos, na Bíblia, Romanos 5:18, eu me esqueci aqui de deixar arrumadinho, diz o seguinte: portanto, como pela transgressão de um só, a condenação se estendeu a todos os seres humanos. Falando aqui de Adão, ou seja, o pecado que Adão cometeu se estende a toda a raça humana. Assim, pelo ato de justiça de um só, então, estendeu-se a todos a justificação que dá a vida. Justificação essa que é no sentido de ajustar-se, acomodar-se melhor, a justificação na santidade. Portanto, Cristo, por mérito próprio, pelos méritos da redenção, ele conquistou esta graça para todos, para todos. Superabundante, no próprio capítulo 5 de Romanos, você tem nos versículos 20, onde, porém, aumentou o pecado, superabundou a graça. Assim como o pecado reinou pela morte, também a graça reine pela justiça, para a vida eterna, por Jesus Cristo nosso Senhor. Veja que aqui ele coloca essa frase, superabundou a graça. Logo no meio do versículo 20, essa frase, essa palavra está aqui presente. Portanto, é de fato bíblico, que esse mérito é superabundante.
Infinito em virtude da união hipostática, que confere valor infinito a todos os atos de Cristo. E aqui pode parecer um pouco complicado essa explicação, mas Cristo teve três graças, ele tem três graças. A graça da união, que é a união hipostática, a graça santificante e a graça capital. Essas três graças, Antônio Royo Marinho aborda num livro chamado Jesus Cristo e a Vida Cristã, onde ele menciona que essa união hipostática é que elevou os méritos de Cristo a uma dignidade infinita. Como se, aqui vou procurar uma analogia na natureza, mas como se fosse um imã que atraísse essa realidade da graça santificante para um grau de dignidade infinito. Com isso, atingindo esse grau elevadíssimo de graça santificante, ele conseguiu, por conta da união hipostática, também os méritos de todas as graças possíveis e imagináveis. As graças que causam a nossa conversão, a nossa justificação, que entra aí na realidade da graça capital. Por isso, nós podemos dizer que o mérito foi infinito, devido à união hipostática, devido a essas duas naturezas, a natureza divina e a natureza humana, terem se unido em uma pessoa. Todos os seus atos eram divinos. Todos os seus atos mereciam muito. E, por fim, de condigno segundo a justiça estrita. Essa explicação eu deixei no próximo slide. Por que condigno segundo a justiça estrita? Porque em Jesus Cristo e somente nele se cumprem as condições que essa classe de mérito exige, a principal das quais é que exista uma igualdade perfeita e absoluta entre o ato meritório e a recompensa, e entre quem merece e quem premia. Veja que aqui nós estamos falando da Santíssima Trindade, ou seja, essa relação entre Jesus Cristo e Deus Pai no Espírito Santo foi realizado de forma perfeita e absoluta. Por isso, o mérito de Cristo, ele é de condigno segundo a justiça estrita. Por isso, a fé na Santíssima Trindade é importantíssima para um católico. E se há de merecer para os outros, é necessário que haja uma ordenação divina desse mérito aos outros. Veja que aqui agora nós estamos já caindo em uma interpretação a respeito do que fazer com este mérito, então. Já que Cristo conquistou tantos méritos para todos, basta se converter e abandonar os pecados. E se há de merecer para os outros, é necessário que haja uma ordenação divina desse mérito aos outros, ou seja, uma ordenação divina para os outros. Como é que nós vamos distribuir isso tudo agora? O que se cumpre também perfeitissimamente em Cristo Redentor, uma vez que o fim próximo da encarnação do Verbo é a redenção de todo o gênero humano. E essa ordenação divina se faz em toda a Santa Missa, na consagração do corpo e do sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, as graças, os méritos de Cristo estão disponíveis a todos que estiverem em estado de graça. Bom, a partir dessa breve explicação a respeito do mérito de Cristo, onde eu não vou conseguir esgotar aqui toda a teologia possível e imaginável, nós podemos fazer um paralelo agora com a corredenção. Já que nós falamos de redenção de Cristo, Nossa Senhora é chamada corredentora, portanto. Segunda conclusão, o mérito corredentor de Maria foi também universal, mas insuficiente, finito e não de rigorosa e estrita justiça, nem de simples congruo também, mas de justiça imperfeita ou proporcional de condigno. Veja que aqui a última parte, a mais complicada, nós vamos por partes, universal. A corredenção de Maria também foi universal. Não há um redentor e uma corredentora, mas uma só redenção. Veja que aqui está sendo tirado as duas pessoas e colocado a obra em si, a redenção em si. A redenção em si é única, realizada por Cristo, mas com a cooperação secundária de Maria. E essa associação de Maria à obra da redenção é que torna ela teologicamente corredentora. Mas ela é insuficiente. Maria sozinha não teria podido nos redimir. Sozinha não.
essencialmente subordinada e derivada intrinsecamente. Ou seja, essa derivação, ela deriva de algo, ela deriva dos méritos de Cristo. Portanto, não existe redenção sem Cristo. Nossa Senhora é chamada corredentora e não redentora. Veja que é importante aqui esta distinção, como foi falado lá em cima no início do slide, existe uma infinita distância entre a redenção e a corredenção. Por isso ela é dita insuficiente. Por isso também é dita finita. Como nenhuma criatura pura é capaz de realizar um ato infinito, nenhuma criatura pode realizar um ato infinito, apenas seres divinos, apenas naturezas divinas é que podem realizar atos infinitos. Por isso, somente o homem Cristo, em virtude da união hipostática, que o faz pessoalmente Deus, poderia realizar atos de valor infinito. Isso aqui é muito importante para todo católico. A fé na união hipostática, de que essa natureza divina se uniu à natureza humana e por meio dessa união entre duas naturezas, a pessoa divina conseguiu para nós a redenção, para todos nós a redenção. E a participação de Maria, ela nos ajuda a compreender, ou não digo compreender, mas debruçarmos sobre este mistério, que será motivo de alegria para a vida eterna. A união hipostática é como se fosse uma festa de casamento que nós vamos celebrar eternamente. Mas, como eu tinha mencionado, este ato pertence ao homem Cristo e não a Maria. Portanto, a obra de corredenção nela é finita. E não de rigorosa e estrita justiça. Veja que aqui nós estamos tirando aquela igualdade. Essa igualdade própria da Santíssima Trindade foi feita por Cristo. Portanto, eu não posso falar de mérito, de condigno, de estrita justiça para com Maria. Porque já vimos na conclusão anterior que essa classe de mérito corresponde única e exclusivamente a Cristo. Bom, tampouco de simples congruo. Portanto, não é também um simples congruo, um paralelo, uma cooperação simplória. Veja que aqui nós estamos tirando o extremo superior e o extremo inferior mais próximo daqueles méritos que eu tinha mencionado. Voltando rapidamente ao slide onde eu tinha colocado isso no diagrama, então veja que Nossa Senhora não apresenta este mérito de condigno de estrita justiça, que é próprio de Cristo, mas também não apresenta um mérito de congruo, pequeno, propriamente dito, fundado no direito de amizade. Amizade, Nossa Senhora tinha amizade com Cristo, Nossa Senhora era mãe de Deus. Portanto, ela precisa estar num grau mais elevado, acima do congruo, mas também não tão acima ou igual ao de condigno. Padre Manuel Cuervo diz que estabeleceu como o primeiro fundamento do mérito mariano, da condignidade, a sociabilidade da graça de Maria. Não pela participação da capitalidade da de Jesus Cristo, mas em virtude de seu consórcio universal com Cristo e de sua condição de mediadora e corredentora. Aqui, Padre Cuervo tenta distinguir o que seria a graça capital, essa graça capital como de cabeça, de pecado capital, participação na capitalidade da de Jesus Cristo. Essa graça capital é a graça inicial que incita em nós esta mudança, esta saída da inércia, saída da tibieza para irmos em direção àquele que é o princípio de todas as coisas, que é Deus. Essa graça de nos tirar da inércia e colocarmos em movimento para nos direcionar até Cristo, essa atração por Deus, quem coloca em nosso coração é o próprio Jesus Cristo, pelos seus méritos. Portanto, eu não posso usar essa mesma terminação, essa mesma terminologia de graça capital para com Maria. E a graça com que ela nos obtém essa corredenção é a graça própria de quem é mãe da igreja. E aqui a condignidade, a sociabilidade da graça de Maria, ou seja, é como se ela entrasse nesse consórcio universal, nessa salvação, na redenção, mas com a sua contribuição materna, a sociabilidade da graça de Maria.
Padre Coervo ainda aumenta a sua explicação, né, colocando que 3 condições são apontadas por todos os teólogos para que esse mérito de condigno da graça seja viável em uma pura criatura em relação a todas as demais. Porque poderia ser questionado, né? Mas espera aí, uma criatura consegue esta dignidade tão grande do mérito? Um mérito de condigno é possível? Bom, aí ele coloca esses 3 itens: a representação moral do gênero humano, a graça perfeitíssima e a ordenação divina universal sobre o mérito da mesma para todos. Portanto, nós temos um resumo rápido aqui a respeito dos fundamentos que tornam Maria essa corredentora na ordem da graça, na ordem de uma graça própria dela, uma graça maternal, ou seja, a representação moral do gênero humano, ela como exemplo de criatura sem mancha, a graça perfeitíssima que ela recebia, pois não existia em Maria pecado algum. Portanto, toda a graça que era derramada, a graça capital de Cristo que era derramada em Maria, encontrava um terreno fértil para se desenvolver na mais plena capacidade possível. Por isso, uma graça perfeitíssima existia em Maria, e tudo isso ordenada na divina providência para a salvação de todos nós, né, para conquistar méritos para nós, pois ela participou também da obra da redenção. Bom, senão de justiça imperfeita ou proporcional. Aqui nós temos, para finalizar, né, alguma explicação a respeito da diferença que existe, portanto. Mesmo sendo excepcional criatura, ela ainda não é Deus, ela continua sendo uma criatura. Padre Lhameira diz que a missão de Jesus e Maria é como a projeção vital de seu próprio ser. A interdependência e analogia que os liga ontologicamente também os liga causalmente em sua atividade divinizante. Ou seja, Nossa Senhora foi mãe. Foi mãe de quem? Mãe de Jesus Cristo, que é Deus. Portanto, essa união ontológica que eles apresentam permite que Nossa Senhora tenha esta graça que possa nos incitar à mudança de vida. Meditar a vida de Maria, meditar a realidade da Sagrada Família, traz certas graças que podem nos tirar dos pecados, que nós às vezes não enxergamos. A atividade salvífica de Maria em cooperação com Cristo é a atuação de sua maternidade espiritual, procedente da maternidade divina, que é essa graça que eu venho mencionando, a graça maternal. Assim como a de Cristo é a atuação da sua capitalidade, ou seja, a graça capital, né? Cristo é que apresenta essa graça cabeça, essa graça que inicia todo o movimento do nosso ser para Deus. Se começou esse ato de movimento de volta para Deus, isso se iniciou pelos méritos de Cristo. Ele tem essa graça capital. Porém, Nossa Senhora, ela consegue nos auxiliar com a graça maternal. E tudo isso se deve à sua participação na obra da redenção, como mãe de Deus. Portanto, ela tem uma certa proporcionalidade em relação à dignidade da união hipostática. Ela não apresenta uma relação de côngruo, apenas uma amizade com Deus, uma amizade com Jesus Cristo, perdão, pois ela tem uma proximidade maior devido ao fato de ter sido mãe. Por isso ela participa de uma certa forma proporcional à união hipostática, mas ela não apresenta esta realidade da união hipostática. Nossa Senhora não tem duas naturezas, como nós falamos de Jesus Cristo. Ela tem apenas a natureza humana, uma criatura, mas como mãe de Cristo, ela apresenta essa graça maternal que se assemelha em proporcionalidade à graça capital de Cristo. Maternidade espiritual ou graça maternal, como eu mencionei, agora ele vai fazer uma comparação, é para o mérito corredentor de Maria, que a capitalidade ou graça capital é para o mérito redentor de Cristo. Portanto, essa explicação que eu dei a respeito da graça capital, ela é muito importante, pois é Cristo que nos dá esse pontapé inicial. E Nossa Senhora conquistou méritos.
méritos estes que nos auxiliam na nossa caminhada. Por isso eu posso dizer que ela é corredentora. Mas em virtude de sua capitalidade, Cristo merece de condigno absoluto a graça do gênero humano. Portanto, é de igualdade plena o mérito que Cristo conquistou por meio da obra da redenção. Logo, Maria, em virtude de sua maternidade espiritual ou graça maternal, comerece de condigno, só que ex condignitate, a graça do gênero humano, em certa proporcionalidade, e não de estrita justiça, como foi mencionado. Por isso é importante a devoção a Nossa Senhora, pois ela nos traz uma proximidade para com Cristo. Eu finalizo aqui a nossa apresentação, né, mencionando que na próxima agora nós vamos ter o segundo ponto da nossa explicação a respeito dessas diferentes vias ou modos da redenção e corredenção. Por hoje nós ficamos pela via do mérito. Peço à Virgem Santíssima que interceda por nós, que nos debruçamos sobre esta criatura tão belíssima e que ela nos auxilie nos estudos para compreender melhor a obra de redenção e dar o seu valor, o seu reconhecimento digno na Santa Missa, pedindo as graças para que possamos crescer em santidade. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.